Bom, pessoal, então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre o fruto do Espírito chamado longanimidade. Mas antes eu quero ler Gálatas 5, né? Paulo escreve a Gálatas, a partir do capítulo 5, versículo de número 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então é exatamente isso que eu quero ler para você hoje, né? A gente vai se basear esses estudos aí nesse texto de Gálatas 5, a partir do versículo de número 22. Então, todas as vezes que a gente for falar sobre o fruto do Espírito, nós vamos nos basear nesse texto. Mas hoje nós vamos falar sobre a longanimidade. A longanimidade, exatamente. O que é a longanimidade? Vamos ver? A longanimidade engloba a paciência, a persistência, a constância e a permanência. Então, vamos repetir? A paciência, a persistência, a constância e a permanência. Para você, né, que pensou que longanimidade fosse uma coisa só, não, na verdade ela engloba 4 características dentro desse fruto do Espírito. Então, a paciência, a persistência, a constância e a permanência. Então, vamos lá o que é a paciência. Paciência é uma característica de paciente, de quem não perde a calma. Se é uma pessoa assim que perde a calma facilmente, de quem não perde a calma ou suporta algo sem reclamar. Virtude que faz suportar algo sem perder a calma. Olha, que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, tristeza, ação maldosa, resignação, faculdade de não desistir facilmente de alguma coisa. Então, ele é uma característica de pessoas que conseguem suportar, vamos lá dizer assim, sem sair do salto. Né? É uma pessoa que ela aguenta com tranquilidade e com resignação alguma coisa que vem contra ela, para testar mesmo essa paciência. Então, nós estamos falando da primeira característica do fruto da longanimidade, que é, dentro da longanimidade, existem 4. Paciência, persistência, constância e permanência. Então, o que eu estou falando aqui é paciência. Característica de paciente, de quem não perde a calma. Segunda característica dentro da longanimidade, persistência. Ação ou efeito de persistir. Qualidade do que dura, que persiste. Ou seja, se você é aquela pessoa que faz uma prova e que não passou e que quer fazer de novo, ou um concurso, ou você é uma pessoa que vai para academia uma vez na semana, uma vez no mês, né? Você não tem persistência. Se você é aquela pessoa que fez um concurso, não tirou uma boa nota, você vai fazer de novo, não passou, você vai fazer pela 3ª vez, pela 4ª. Se você persiste naquilo, você é uma pessoa que está caminhando para a longanimidade. Isso é muito bom. Então, ela é a ação ou efeito de persistir em algumas coisas na nossa vida. É uma qualidade que dura. Terceira coisa, nós falamos sobre paciência, persistência e agora nós vamos falar sobre a constância. O que é constância? É a reprodução não interrompida de um mesmo fato ou fenômeno. É uma frequência, é uma habitualidade, uma força moral de quem não se deixa abater. Você se deixa abater facilmente? Força de ânimo. Quer ver uma constância, um exemplo de constância? A leitura bíblica, a sua devocional, a sua meditação, a sua oração. É uma constância. Você está ali fazendo uma ação que não pode ser interrompida, independente do que passa à sua volta. Então, a constância também faz parte da longanimidade. Terceira característica, quarta característica de longanimidade, que é a permanência. Então, nós falamos sobre a paciência, sobre a persistência, falamos sobre a constância e agora a permanência. A permanência, estado do que permanece, de quem continua.
ação de continuar, ação de durar. Quer ver uma permanência? Casamento. Casamento é uma permanência, sim. É um estado que permanece, é um estado que continua. O que é permanência? É um compromisso com Deus. Se eu tenho um compromisso com Deus, se eu tenho um compromisso com a minha igreja, se eu tenho um compromisso com os meus amigos, com a minha vida profissional, eu tenho longanimidade. Eu não fico saltando e pulando de um relacionamento para o outro, eu não fico mudando e testando de profissão para ver qual é a melhor, não. Eu tenho permanência naquilo que Deus já colocou para mim. Então, a longanimidade é uma resposta ativa à oposição e não uma resignação passiva ao inevitável. É uma palavra importante tanto no hebraico quanto no grego. A longanimidade é um atributo de Deus. Então, assim como Deus é longânimo, como ele é longânimo? Ele permanece na nossa vida. As coisas que ele faz são duráveis, ele tem paciência com a gente, né? Assim, ele, independente daquilo que nós falamos ou pensamos a respeito dele, ele continua nos amando, ele continua nos acolhendo, ele continua nos aceitando. Isso é longanimidade, a partir da visão de Deus. Então, é uma parte do fruto do Espírito em que é uma atitude que todas as pessoas precisam e devem ter. Independente se a pessoa for cristã ou não. Nós estamos falando dentro de uma esfera mais bíblica, de uma esfera mais religiosa. Mas todas as pessoas podem ter, sim, longanimidade, persistência, paciência, não é isso que nós falamos? Permanência, independente do tipo de religião. Mas para nós que somos cristãos, ela é um fruto do Espírito, sim. Então, a paciência significa colocar-se sob um fardo ou aflição e transportá-lo em glória. Aí que está o pulo do gato, né? Então, nós vamos nos colocar sob um fardo ou aflição e transformá-lo em glória. Essa palavra para a paciência é mais frequentemente usada para pessoas. Para pessoas. O povo de Deus deve ser paciente com outras pessoas e enfrentar adversidades. Então, lá em Romanos 5, de 3 a 5, Paulo encoraja os cristãos a ficarem alegres diante das pressões, visto que elas produzem o quê? Perseverança ou paciência. O espírito que ativamente enfrenta e vence as dificuldades da vida. Depois, a perseverança produz o quê? A experiência. Então, o que Paulo fala? Paulo fala, diante das circunstâncias que nos cercam, nós precisamos continuar, sim, com a longanimidade, com a paciência, com a perseverança, produzindo perseverança, porque a perseverança, uma vez já dentro de nós, ela vai produzir experiência para aquilo que vai vir depois, para experiência para outras pessoas. Nós vamos ser um canal de testemunho vivo para outras pessoas que estão vivendo talvez coisas semelhantes ou mais graves do que as nossas. Então, a paciência é uma característica do verdadeiro amor. 1 Coríntios 13, 4, né, a 7, fala sobre o amor. Então, a paciência também é uma característica do verdadeiro amor. E o amor cristão se baseia na escolha deliberada de quem ama e não no merecimento de quem é amado. Se você realmente tem esse amor, fica mais fácil ser paciente com quem se ama. Você ama alguém? Você tem um grande amor aí na sua vida? Uma pessoa que você estima muito, um grande amigo, ou um pai, uma mãe, um filho, um esposo, uma esposa. Se você tem esse grande amor, com certeza você também vai ter esse fruto do Espírito, que é a paciência, que é a longanimidade. Então, a longanimidade é uma qualidade aplicada com mais frequência a Deus. O seu significado original é afastar-se a fúria enquanto se sofre uma ofensa ou injustiça. Todos nós somos ofendidos
Todos nós sofremos uma certa injustiça em algum momento da vida, mas não é por causa disso que eu vou perder a minha esperança. Não é por causa disso que eu vou perder a minha longanimidade. Porque se eu tenho uma identidade formada em mim, que é de Cristo Jesus, eu tenho também esse fruto do Espírito, que é a longanimidade. Eu não posso deixar que as coisas que estão à minha volta, nas minhas circunstâncias, me atinjam de forma que eu perca a minha consciência, perca a minha voz, perca a minha fé, perca a minha esperança por causa de palavras. O que Deus colocou em mim é maior do que aquilo que está no mundo. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus e produzo em mim essa longanimidade, eu posso ouvir ofensas, eu posso passar por injustiças, mas eu vou ficar firme na rocha, porque eu sei em quem tenho crido, não é verdade? E Ele é poderoso demais. Então, somente Deus pode ser completamente longânimo. Somente Ele é tardio em irar-se. Está lá em Salmos 86:15 e Joel 2:13. Deus, Ele é tardio em se irar, né? E a Bíblia também fala que a ira de Deus passa por uns momentos. A sua ira não dura por muitas horas, né? Porque a misericórdia de Deus é tão grande, que Ele pode nos abraçar no momento em que nós olhamos, não deixemos de olhar para Ele, Ele vem e nos abraça. Quando a gente vira as costas para Deus, Ele está sempre presente, sempre nos abraçando. Então, somente Deus pode ser completamente longânimo. Nós podemos, sim, procurar, buscar essa paciência, buscar essa longanimidade. Nós, no entanto, nós cristãos também, nós podemos ser longânimos pelo poder do Espírito Santo. Aqueles que andam no Espírito desenvolvem uma longanimidade que nenhuma circunstância é capaz de destruir. Olha que coisa poderosa. E uma paciência que nenhuma pessoa pode frustrar. Se você é uma pessoa assim, você é bem-aventurado. Se você ainda não é uma pessoa assim, longânima, eu quero pedir ao Espírito Santo que toque na sua vida de uma forma tão profunda que você e as pessoas que estão ao seu redor não vão te reconhecer pela paciência que você tem, pela longanimidade que você carrega. Mas isso é uma busca diária. Com certeza Deus vai colocar, vai criar situações na nossa vida para que a gente possa manifestar esse fruto do Espírito. Então, espere aí alguns momentos da sua vida que talvez aí no trânsito, dentro da sua casa, junto com seus familiares, com seus filhos, dentro da sua vida profissional, no seu lugar onde você faz compra, onde você vai a cada dia, Deus vai colocar situações para que você possa manifestar esse fruto tão importante que muitas pessoas estão, sabe, deixando a desejar. O que as pessoas esperam de nós, de cada ser humano, de cada um de nós cristãos, é que sejamos pacientes em todo o tempo. É aí que nós vamos demonstrar o verdadeiro amor de Deus. Fica com essa palavra aí, que você possa compartilhar com bastante gente, com pessoas que não são pacientes, mas que precisam ouvir essa palavra para que sejam longânimas em tudo aquilo que elas vão fazer. E que Deus te abençoe. Vamos até o nosso próximo fruto do Espírito. Até lá. Tchau, tchau.